eu queria saber aqui do meu compatriota João de Souza Lima, uma colocação que o Pavinato fez também, que, na verdade, eu não acredito muito nessa história, que foi o Luiz Carlos Prestes que criou a figura heróica de Lampião. Eu não traço ligação nenhuma com a coluna Prestes com o cangaço, de encontro, de combate. A gente sabe que não houve. Quando do Batalhão Patriótico, que o Padre Cícero quer que Lampião, a princípio, seja essa defesa para ele contra a coluna Prestes, mas a gente não tem na história nenhuma questão de combate entre eles. Então, assim, porque Luiz Carlos Prestes criou o Lampião? Como? Como se deu isso? De onde ele tirou esse depoimento? Né? Então, assim, é mais uma das histórias que ele cita que não tem fundamento nenhum, né? E só voltando um pouquinho aí, quando o Aderbal fala que a questão do livro não é tanto, é mais a questão do filme que ele lançou, que já vai em 10 milhões, mas o livro do Pavinato já vai sendo vendido mais de 100 mil. Então, se você tira por aí que um cara como o Frederico, que lança 3 mil livros, 5 mil livros, João Souza Lima, que lança 3 mil, 4 mil, 5 mil livros, no máximo, de cada uma edições. O Amauri, que eu cheguei a fazer livro com o Amauri aqui, no editor em Paulo Afonso, ele lançando 1000 livros. Então, quando você... 1000 livros de Antônio Amauri contra 100 mil livros do Pavinato, é muito livro lido, pelo outro lado, contando essas inverdades. Então, preocupa também, Aderbal, a questão dos livros, quando é mais de 100 mil livros vendidos, 100 mil livros divulgando inverdades desse cidadão. E o filme, 10 milhões, é muita coisa espalhada de mentira por nosso país. Esses livros, eles vão ficar, né? Eles vão ficar aí para todo sempre. Agora, ele só conseguiu vender esses livros por conta da internet, por conta dessa massificação que hoje é a internet. E essa história aí que ele falou aí a respeito aí do Prestes, nada mais é do que aquilo que eu falei no início, é o cunho político que ele quer dar à história. Esse camarada, o único intuito dele, podem ter certeza, pessoal, não é cangaço, não é Lampião. Ele não está nem aí para Lampião e para o cangaço, tenho certeza disso. O intuito dele é político, não existe outro. Ele não quer nem saber de Lampião, ele quer saber da politicagem que ele está fazendo. Isso aí é que realmente o intuito dele, e por trás dele, tenho certeza, tem um monte de coisa, um monte de gente amarrado nisso daí. Por quê? Porque o intuito é única e exclusivamente político, de colocar determinada pessoa, determinado segmento político contra a população, querendo dizer que Lampião, enfim, vocês ouviram a entrevista dele, já leram alguma coisa do livro dele, e torno só a repetir, tá certo? Se ele tivesse feito a mesma coisa em relação ao Bolsonaro, a Sarney, a quem quer que fosse, eu estaria aqui dizendo a mesma coisa. Nós, como pesquisadores, nós temos que saber separar a história do passado, que a gente pesquisa, com um momento delicado que o Brasil vive há algum tempo, que tudo é motivo de briga, é motivo de confusão, enfim, a gente tem que saber separar isso daí e não misturar, a gente tem que preservar a história. É assim que eu penso. A constatação que a gente faz com toda essa situação é que, infelizmente, a mentira vende mais do que a verdade. E a gente sabe que o Pavinato pegou uma carona na escola de samba que acabou sendo campeã do Rio de Janeiro, com o tema exatamente cangaço, onde coroou-se Lampião como se fosse realmente uma espécie de herói, que na verdade não é. Mas outra questão interessante, ou melhor, desinteressante, que ele diz que o cangaço, inclusive o cangaço do Lampião, olha que absurdo, não passava de uma milícia privada dos coronéis, quando na verdade nós sabemos que Lampião não tinha lado de coronel, tanto que ele chegou a atacar vários coronéis, a destruir várias fazendas de alguns coronéis, mas eu queria que os colegas comentassem. Lampião teve ligação aqui na Bahia com 2 grandes coronéis, chefes políticos, políticos que na época participaram da Constituição da Bahia, que é o coronel João Sá de Jeremoabo, e o coronel Petronilho de Alcântara Reis, aqui de Santo Antônio da Glória, antiga Curral dos Bois, que hoje é a cidade de Glória. Um dos crimes acontecido às fazendas do coronel Petro, Lampião creditou a morte do irmão dele, do Ezequiel, aqui na Lagoa do Mel, a um bilhete que o coronel Petro mandou para a polícia, e Lampião encontrou
no bolso do sargento, aquele sargento Leão Menildo, que foi morto lá na Lagoa do Mel. Então, ele não deixou de ter amizade, mas também não deixou de atacar esse coronel, porque acreditou a morte do irmão, a entrega realizada por esse coronel. Então, isso prova dois lados. Ele tinha estrategicamente, por segurança, a amizade com os coronéis, mas também não deixou de atacar no momento em que ele achou que era necessário fazer isso. Ele entrou aqui, o Raso da Catarina, começando de glória, de 32 fazendas que o coronel Petro tinha, ele incendiou 16. E várias dessas fazendas ainda continuam entre os familiares do coronel Petro. Há um bisneto dele aqui, que é muito meu amigo, Pedrinho Reis, ele me levou em uma dessas fazendas, lá em Paus Pretos, e eu pude fotografar os tornos de madeira ainda com marca do fogo que o Lampião e os cangaceiros tocaram nessa fazenda. Então, essa ligação, você tem que, se você chegar a esses depoimentos dessas ligações, a gente for ouvir pessoas ligadas diretamente a essas famílias. E os depoimentos provam. Pois é, Lampião, ele não tinha, como se diz, rei nem lei. Lampião não tinha bandeira nem política, nem religiosa, nem ideológica. Lampião, ele era ele por ele mesmo. A lei era dele. Não existia leis para Lampião. Tanto fazia o camarada ser coronel de barranco, ser coronel de fardo, ser governador, ser fazendeiro, seja lá o que for, todo mundo lia na cartilha de Lampião. Não tinha meio termo. O pequeno, se fosse de encontrar Lampião, pagava com a morte. O grande, como os coronéis, pagava com o quê? Fazenda queimada, gado morto, cerca arrebentada, enfim. Por isso que todos temiam o Lampião. E torno a dizer, esse tal de Pavinato, ele construiu uma história. Ele não pesquisou história nenhuma. Ele deu uma pincelada, viu mais ou menos o que ele queria. Ele é um cara inteligente, isso não resta dúvida. E ele construiu essa história para tentar, repito, vou sempre bater na mesma tecla, para tentar o objetivo político dele de defender o que ele pensa. Ele construiu, ele arquitetou essa história. Qualquer um, vendo uma entrevista dele, lendo esse pseudo-livro, que isso para mim não é um livro, lendo esse pseudo-ficção que ele escreveu, vai ver que é uma história construída, não é uma história pesquisada, é uma história construída para atingir um objetivo maior que não tem nada a ver com a história, tem a ver com o momento atual que o Brasil vive. Há muitos comentários, João de Souza e Aderbal, e meu caro Idem, de que os que dizem que vocês estão chateados, né, pelo fato de que o Pavinato não veio ao Nordeste fazer o trabalho que vocês fizeram. Olha, eu não estou chateado com ele porque ele não veio do Nordeste, não. Eu quero é que ele não venha mesmo. Agora, eu quero que as pessoas entendam que ele é um pesquisador Ctrl-C e Ctrl-V. E pegou de pesquisadores que escreveram coisas erradas, foi o que ele fez. Então, deixa ele mesmo lá no Sudeste dele, fazendo as merdas que ele costuma fazer. Eu só não quero é que o tema que a gente estuda com tanta responsabilidade tenha esse de serviço que ele está prestando aí agora. Essa é a minha preocupação. Quando você fala na questão da moto, que eu rodei 12 mil quilômetros, eu rodei 12 mil quilômetros nessa moto para produzir um livro, que foi o Lampião e Paulo Afonso. Então, depois disso, minha pesquisa continuou, e eu já vou rodando mais de 200 mil quilômetros de outra forma, em outros transportes, para poder transformar essas minhas pesquisas em trabalhos literários. Então, essa é a minha preocupação, é que esse cidadão não venha mesmo ao Nordeste, que a gente consiga desmascarar esse farsante aí, que é o que ele é, na verdade, é um farsante. Você não precisa realmente ir a lugar nenhum para você conhecer uma história. Por exemplo, se esse camarada tivesse pego realmente para pesquisar livros de Amauri, de João de Souza, de Ângelo Osmiro, de Arquimedes Marques, enfim, de tanta gente, para fazer uma pesquisa séria, ele não precisava vir ao Nordeste, de forma alguma. Da mesma forma que eu, para pesquisar a Segunda Guerra Mundial, não vivi naquele tempo, não conheci ninguém naquele tempo, mas eu tenho bons livros para pesquisar o que eu quiser. Agora, claro, a gente tem pesquisadores com responsabilidade e tem pesquisadores totalmente irresponsáveis que escrevem asneiras. No caso desse camarada é diferente. Ele não escreveu asneira simplesmente por escrever, porque é um alienado qualquer. Repito, ele escreveu de caso pensado.
Isso é o que tem que ser ressaltado. O que ele escreveu foi muito bem calculado, foi muito bem escrito, foi feito por pessoas inteligentes o que ele fez, e ele alcançou sim o que ele queria. Então nós, como pesquisadores, é que a gente tem que levar para as pessoas do Brasil todo que gostam dessa história, que estudam essa história, e a gente não vai deixar de estudar uma história porque ela foi cruel e cruenta. Pelo contrário, a gente tem que estudar isso daí, porque é aquela tal história. Entendendo um pouquinho dos erros do passado, é que a gente pode tentar melhorar o futuro e não cometer os mesmos erros. Mas, repito, esse camarada não fez nada pesquisado, ele fez calculado para o objetivo que ele queria. Isso é que é fato. No livro do Pavinato, eu não cheguei a ler o livro do Pavinato, confesso, mas em muitas entrevistas dele nos canais, nas redes sociais, mas ele não se limita só a falar de Lampião e só a falar do cangaço, embora esteja diretamente ligado ao cangaço. Mas ele chega a falar, a meu ver também são dois absurdos, que o padre Cícero não era padre, né, que foi excomungado, mas que nunca chegou sequer a saber que foi excomungado, né? A própria colocação já, por si só, já traz uma certa contradição. E ainda mais, que o padre Cícero tinha medo de Lampião. É mais um absurdo, e aí eu convoco a todas as pessoas que são sérias, que pesquisam com seriedade, para rebater esse cidadão. E eu deixo aqui meu repúdio ao livro dele, ao vídeo dele e ao próprio ser humano que ele é. Padre Cícero respeitava o Lampião, entre aspas, porque na época ele não mexia no Ceará, não era por causa do padre, era por causa dos grandes coronéis que davam guarita a ele aqui no sertão do Ceará. Mas o padre Cícero Lampião respeitava ele porque ele era devoto, igual a todo sertanejo, que ainda hoje muitos são devotos ao grande padre. Padre Cícero foi uma grande autoridade, alguns o tratam também como coronel, enfim, ninguém é perfeito. Padre Cícero fez coisas boas para o sertão, como também fez coisas que não é, digamos, aplaudido por tanta gente, mas acabou com a Guerra dos Coronéis, isso é uma coisa boa. Então são personagens diferentes, cada qual no seu qual, e que eu acho que os dois não se misturam. Eu queria, Aderbal, que você falasse da sua experiência, que foi vir, no final da década de 90, ao município de Limoeiro do Norte, exatamente entrevistar pessoas que vivenciaram a passagem de Lampião no ano de 1927 aqui em Limoeiro do Norte. Eu tenho uma produtora de vídeo, eu trabalho com vídeos publicitários, eu sou formado em administração de empresa, trabalho com vídeos publicitários e vídeos empresariais. E nos anos 80 eu comecei a fazer isso. E nos anos 90 eu estava fazendo um trabalho agropecuário aí, fazendo umas gravações de um documentário, e eu sabia que Lampião tinha andado aí na região. E eu fiz o que eu sempre fazia naquela época, diferentemente de hoje, que tem GPS, enfim, tem a internet, é tudo mais fácil. Eu estava gravando num determinado local, não lembro onde era, eu deixei a equipe lá gravando e saí literalmente batendo de porta em porta na cidade de Limoeiro do Norte, como também andando nos sertões de Limoeiro, chegava numa casa de fazenda, batia, pedia informação, enfim. E eu consegui conversar com 3 pessoas que foram testemunhas oculares de Lampião durante a fuga dele de Mossoró e chegar aí a Limoeiro do Norte. E realmente para mim foi simplesmente fora de série. Eu conheci a dona Maria Ângela, o seu Antônio Saraiva, que era irmão do juiz, e eles me deram uns depoimentos riquíssimos. E eu costumo até brincar, dizer que os colegas pesquisadores da época, era tudo escrito em caneta e tal. Como eu tinha uma produtora de vídeo, eu tinha algumas câmeras na época, digamos, até com preguiça de escrever, eu digo que eu gravava. Mas eu gravava aquilo para mim. Eu nunca imaginei que um dia ia surgir uma internet na vida, que esses vídeos iam ser tão importantes. E esses que eu gravei aí em Limoeiro, com certeza, são dos mais importantes que eu tenho, porque isso pode acontecer aqui no Ceará, e com certeza o que eles gravaram comigo vai ficar aí. Aliás, já está perpetuado para toda a história, porque daqui a 100, 200 anos, enquanto o mundo existir, vai ter alguém assistindo, a Dona Maria e o seu Saraiva, dando depoimento deles que viram o Lampião em 1927. João de Souza Lima, eu li praticamente quase todos os livros dele, e eu digo com franqueza, João, o seu livro parece que você não escreve só com a caneta, parece que você escreve com sangue, porque em muitas ocasiões a gente se emociona até da forma como você chega a entrevistar e a se colocar diante
dos seus entrevistados, criando uma verdadeira amizade, passando uma verdadeira confiança no que se refere à busca da verdade histórica. Então, eu dou esse depoimento. E ao Aderbal Nogueira, eu sou seu fã de carteirinha, assisto praticamente todos, não porque são muitos vídeos que você produz, mas eu procuro sempre acompanhar e sou seu fã, sou seu admirador, e por isso que eu me sinto muito honrado em estar aqui neste momento, além de ter uma grande admiração pelo Renatinho. João de Souza. Rapaz, fiquei emocionado com suas palavras aí, Denberg. Tanto referência ao meu trabalho, mas quanto ao da Aderbal. Eu já tenho essa parceria com a Aderbal, a gente tem produzido vários vídeos, e eu sei do trabalho que ele tem, da seriedade que ele é. Então, eu fico muito honrado em ouvir suas palavras e fico muito feliz. E, Denberg, você é de uma outra geração, mas eu vou dizer o que Paulo Gastão dizia pra gente. Vou dizer para você que é de outra geração. Segure a peteca e leve essa história adiante. Você e os outros que são mais jovens e os outros que estão aparecendo aí, porque essa história é nossa e ela tem que ser perpetuada. E eu sou muito grato, Renato, a todos os pesquisadores que vieram antes de mim. Todos. E a todos os atuais que, sozinho, a gente não faz nada. Então, eu sou grato a todos os pesquisadores que um dia me ajudaram, que um dia estiveram do meu lado, que estão do meu lado ainda hoje. Eu só tenho a agradecer a todos. E quanto ao que o Denberg falou em relação ao João, eu vou resumir aqui você, porque isso aí eu não sei se eu já lhe disse, mas tem uma imagem do João, viu, Renato, que ele me mandou uma vez, de vários vídeos que eu tenho dele, que é uma coisa fantástica. O que o Denberg disse é verdade. Tem uma cena do João dando comida na boca do Moreno. Rapaz, isso é de uma delicadeza assim tão grande que você não faz ideia. E eu estou dizendo isso vindo de um homem como o João, que pelas palavras dele você sabe que é um homem com H maiúsculo. E tem ele dando comida na boca do Moreno, cara. Isso aí é uma prova assim de amizade que não existe. Você não faz isso com qualquer pessoa, não. Então, graças ao João, eu aprendi também muita coisa. E, como eu disse, a minha gratidão perante a família dos remanescentes, perante os colegas pesquisadores, a vocês da imprensa que dão espaço para a gente também, é só de gratidão. Sozinho ninguém faz nada. Obrigadão. Então, o trabalho de vocês, meu irmão, foi e está sendo sensacional. Nós, aqui do Nordeste brasileiro, só temos a agradecer, né, pela existência dos senhores, pelo empenho dos senhores, a dedicação, e ficamos felizes também de poder compartilhar, a partir de então, da amizade dos senhores.